Meu nome é Nila Rodrigues Barbosa, eu sou filha de um pedreiro com uma mulher do lar. Eu tenho mais de 50 anos e tenho uma trajetória que veio desse lugar da minha origem. Nasci na década de 1960, então essa origem pesou na minha trajetória. Para eu estudar, naquela época, final dos anos 60, início dos 70, 70 direto, né, que foi o fundamental e o ensino médio, foi muito bravo para minha mãe, né? E várias coisas me tentavam dissuadir, né? Desde os vizinhos falando que menina não precisava estudar, até meu próprio pai falando que eram duas, né? Nós somos duas irmãs, eram duas filhas que podiam fazer alguma coisa por ali, depois arrumavam um casamento e tal. Apesar do meu pai ser pedreiro, o bairro onde a gente nasceu por conta de uma indústria multinacional que na época chamava Mannesmann, hoje é Valorec Mannesmann, né? Então, tudo, e também tinha a cidade industrial aqui de Belo Horizonte, né? Contagem de Belo Horizonte, a gente nasceu na divisa das duas, então a gente fazia parte de um conjunto que chamava Cidade Industrial. Ali tinha Magnesita, tinha Belgo Mineira, então. As pessoas que estudavam normalmente eram pessoas que eram filhas e filhos de assalariados dessas indústrias. Meu pai não era, né, não era um industriário, ele não era uma pessoa que trabalhava na indústria. Ele construiu, ele ajudou, como pedreiro, a construir alguma daquelas indústrias. Depois que acabava de construir os prédios todos e tal, ele procurava outro emprego, porque não era absorvido ali, né? Então, a gente sempre foi nisso, filho de pedreiro, filhas de pedreiro, e aí minha mãe enfrentou essa situação, não querendo que a gente fosse o que cabia a nós, né? Empregada doméstica, passadeira, babá, né? Então, assim, ela nunca, eu sempre falo isso para quem me pergunta, minha mãe nunca me ensinou a passar roupa, nunca me ensinou a lavar roupa. Então, quando eu sujava roupa, etc., ficava trocando demais, eu falei assim, mas eu vou lavar, me ensina aqui que eu lavo. Mas, não, vocês não vão lavar, você vai estudar. Então, tudo que a gente falava que ia fazer, ela vai estudar, vai fazer nada disso. E não suja, porque sou eu que lavo. E aí, né, nada que uma moça treinada devia fazer, eu e minha irmã não aprendemos. Então, nós somos dessa origem. Então, o que a gente podia fazer? Estudar. Como que a gente estudava? Naquela época era muito difícil, né? Bolsa de estudo, essas coisas. Deputados, vereadores ofereciam bolsa de estudo, mas a minha mãe nunca conseguiu pegar nada disso. Então, o que ela fazia? As escolas que a gente frequentava era escola pública. Então, o que ela fazia? Ela ia lá, quando abria as matrículas, ela ia lá. Se a matrícula é manhã, ela já estava lá 11 horas da noite, meia-noite, e ficava lá sentada, levava uma cadeira e ficava lá sentada esperando na fila para conseguir uma vaga para nós. Nas melhores escolas públicas que ela conseguisse, porque não podia ser longe de casa, porque a gente não tinha dinheiro de passagem, esse tipo de coisa. Então, é isso que está na minha origem, que foi me seguindo. Então, eu sou uma mulher negra, mas eu não fui criada também como mulher negra. O que é não ser criada como mulher negra que eu falo? Minha mãe sempre me criou como se eu fosse uma pessoa branca. Então, meu avô era preto, meu avô materno era preto, meu avô paterno não conheci, meu pai pode ser considerado pardo, minha mãe pode ser considerada parda, mas eles nem se identificam como tal. Meu pai se identificava como branco, não era. Então, da parte materna, um tio só que era mais ou menos da cor da minha mãe, parda. O resto são todos pretos. E a gente sempre foi, de certa forma, afastada do convívio cotidiano com esse decolores preto, né? Então, assim, eu acho que eu vou morrer sem entender bem por que a minha mãe fez isso, né? Eu só consigo ter essa ideia. É a questão do racismo, né? Tanto o racismo que ela evitava, chamando a gente de branca, tratando a gente de branca, alisando o nosso cabelo, etc.,
evitando que a gente tivesse amizades de pessoas pretas, tanto esse racismo que ela via que a gente ia enfrentar, como ela mesma podia ter essa questão de ser racista. Ela era mais clara. Então, essa coisa do colorismo, a gente tem várias nuances, e eu acho que a questão na minha família está presente, e eu nem estudo muito isso, mas é lógico, tá? É psicólogo, etc., essas coisas a gente vai trabalhando, né? Porque precisa. Depois, eu sou, então, ela me criou como branca, eu estou lá como branca. Quando eu descobri que eu era negra, foi da pior forma possível. Não chegou uma pessoa amorosa e me disse, olha, existe todo um conteúdo cultural, todo um conteúdo histórico, que é riquíssimo, e que você pertence a ele. Ninguém me falou isso, né? Eu estava na escola, eu achando que era uma linda menininha branca, né, com meu lindo cabelinho alisado e tal, e lógico, fiz amizade, que eu sempre faço amizade com gente preta, com gente negra, né, e tal. Fiz amizade com uma moça linda, que chamava Rose, que chama Rose, né, e é negra preta mesmo. Então, nós éramos, assim, unha e carne. Depois veio juntando mais gente, a gente tinha o nosso grupinho. Quem era esse grupinho? Grupinho de gente que não era os bambambãs, que não eram os bonitões, não era os que mandava ver na escola, tal. A gente se divertia, fazia as aulas juntos, fazia os trabalhos em grupo junto, ia para casa dos outros junto e tal, mas assim, sempre não éramos os melhores, os que tiravam melhor de nós, mas éramos mais juntos, mais amigos. Então, lá pelas tantas, alguém, um colega meu, chegou no nosso grupo, que a gente sentava em grupo, né? Era como uma escola estadual polivalente. Então, essa escola, as pessoas, foi uma experiência de trabalhar em grupo. Então, eram mesas e cadeiras, um para cada um, então juntava essas mesas e os grupos ficaram juntos ali, né? As pessoas ficavam juntas ali. Então, no meu era às vezes 5, às vezes 6, tal. Então, o que aconteceu? Esse rapaz saiu lá do grupo dele, do grupo dos riquinhos, dos bonitinhos, dos branquinhos, e veio para o nosso grupo. Nós éramos em 6, né? Tinha uma menina branca e um rapaz branco no nosso grupo, o resto era todo negro e preto. Aí esse rapaz tocou em mim. Ele tocou assim, pegando meu ombro, e depois tocou no meu cabelo. Gente, mas isso doeu tanto. Eu até hoje lembro do momento, né, da grosseria, e da forma grotesca como ele falou. Né? Ele falou assim, olha, não adianta você alisar isso, tocando no meu cabelo. Você não é igual a nós. E eu sem saber do que se tratava. Isso eu estava o quê? Na quinta série, segundo semestre da quinta série. Eu sem saber do que se tratava. Aí o rapaz, você não vai nunca ser igual a nós, você é igual a ela. E apontou para essa amiga minha preta, a Rose. E a Rose assustou. E assim, ninguém fez nada. Estava na sala de aula, estava tendo aula de português. O rapaz saiu de lá e, assim, hoje em dia isso é inconcebível e tal, mas naquela época ninguém nem ligava se havia racismo, se não havia, os pretos, os negros que se danassem. Então, eu tô lá, eu olhei para a professora, e aí eu falei assim, você vai ser sempre da cor dela, não adianta você alisar esse cabelo. Né? Você nunca será uma de nós. Ele ficou falando isso, deve ter falado isso umas 5 vezes. Aí eu danei a chorar. E aí quem me salvou, um grupo de 6 pessoas, um grupo ali fora, a professora. Eu olhei para o professor não falou nada, ficou parada também. Aí quem me salvou foi a Rose. Ela chegou e falou assim, olha, Marcílio, para com isso. Eu sei que eu sou uma mulher preta. Tá? E eu não ligo para o que você fala, não. Né? Eu sou queimadinha pelos raios solares. Você não tem nem cor. Quando ela falou que o menino não tinha nem cor, ele baixou o facho e voltou para o grupo dele.
E eu continuei chorando, chorando, que não parava de chorar, não é porque eu não queria parar de chorar, não, porque o choro não parava de vir. E aí, ela falou assim, não, Nila, vem cá, vamos no banheiro e tal, aí fomos. Ela saiu, ela parece que era a única lúcida ali no lugar. Saiu, me levou, falou, Nila, para com isso. Não precisa, isso acontece comigo todos os dias. Aí eu falei, pô, eu tô chorando por quê? Aconteceu comigo agora, eu já tô há 6 meses na quinta série. Então, aí parei e tal, ela falou, não, isso vai acontecer outras vezes, você tem que estar preparada e tal. Aí ela nem sabia, né? Não tinha essa questão da cultura negra, do movimento negro, da força, isso não chegava para nós, nunca chegou nos nossos, né, no nível tão baixo da população que a gente era. Mas ela me deu essa força, né? Me deu essa força como uma mulher preta, e ela me deu essa força como uma irmã mesmo, né? Olha, isso acontece comigo todos os dias, então fica calma, tenta parar de chorar, se recomponha, né? Ela não falou se recompõe e ficar calma, ela vai falar assim, olha, vai acontecer de novo, né? Fica firme, a gente consegue, eu venço isso todo dia, então não é problemático, né? Assim, não é tão problemático. E assim, a partir de então a gente, nossa, virou confidente, etc, etc. Então, meu ginásio foi assim, com o amor e o amparo dessa Rose, né? Depois a gente se separou do ginásio, não teve mais, a gente tinha uma moça branca que era muito amiga de nós duas e tal, com essa a gente conviveu depois, porque a gente morava perto e essa Rose morava bem mais longe, ela pegava ônibus, a gente ia a pé da nossa casa para essa escola. Levava uns 40 minutos a pé, mas em grupo era gostoso. Mas a Rose tinha que pegar 11 para ir mais longe, então a gente se separou depois do ginásio. Mas, assim, essa questão de ser uma mulher negra pesa para mim por causa do racismo, que foi o racismo que eu disse que eu era uma mulher negra, não era branca, e a partir de então, é lógico, né, depois do segundo grau, trabalhando, estudando, né, fui para a faculdade, eu tive que fazer cursinho, no cursinho que eu descobri que eu queria fazer história, porque o dono do cursinho era orientador educacional e mexia com essa questão vocacional. Aí cheguei lá e disse, eu estou fazendo cursinho, mas eu não sei o que eu quero, não. Aí ele falou assim, não, vamos conversar. Aí ele conversou, porque minha irmã sempre teve assim, primeiro minha irmã quis fazer enfermagem, depois ela falou assim, não, acho que eu vou fazer direito. Acho que eu vou fazer direito, está no direito até hoje, né? Ela fez direito e tal. Eu não sabia, não sei não, né? Eu não sou inteiro, eu levo na vida essa coisa de que pessoas do meu nível não deviam nem estudar tanto e tal, então ele falou assim, não, então vamos ver. Por que você quer fazer então? Eu falei, não, eu tenho direito de estudar, né? Se todo mundo estuda, por que eu não posso? As pessoas que dizem que eu não posso, eu vou mostrar para elas que eu posso, que elas podem, que todos nós podemos. Aí foi falou de sociologia, falou de filosofia e falou de história. Aí quando ele falou de história, eu me apaixonei e sou apaixonada até hoje. Então, ser historiador é um dos grandes prazeres da minha vida, né? Fiz a E faculdade. O seu mestrado, o seu tema de mestrado, assim, como que ele surgiu? Sim, o meu bacharelado, o mestrado tem a ver com o bacharelado. Quando eu estava na graduação, eu fiz vestibular e teve uma primeira entrada de quem estudar de manhã e uma segunda entrada de quem entrar e estudar de noite. Aí estamos lá estudando e tal, chega num certo ponto do curso, você tem que escolher se fazer bacharelado ou licenciatura. Eu fui lá preencher os papeizinhos e tal, e estava lá, bacharelado, né, que ponto que você vai estar agora? Eu pus lá bacharelado, porque é a pesquisa. Eu não tinha conseguido passar em monitoria, não tinha conseguido passar em iniciação científica, em bolsa de aperfeiçoamento, isso era muito pouco, né? E não passava para a gente. Os professores, de certa forma, já lidavam com isso. Foi muito tempo, foi quase quando eu estava saindo da graduação que inventaram os concursos para monitoria, concursos, seleções para as bolsas, né? Então, as bolsas eram distribuídas assim, né, com outros critérios. Então, o meu bacharelado eu fiz sobre Belo Horizonte, né, uma cidade de 100 e poucos anos e tal, e eu fui lá ler a história de Belo Horizonte, que nem história escrita tinha, mas tinha um historiador que escreveu,
Aí estou lá vendo essa questão da história de Belo Horizonte, aí olhei lá, reparei que lá no censo de 1890, a maioria da população na área onde foi construída a cidade, eram mais ou menos uns 5 arraiais, né, nessa área, comarca de Sabará, e a maioria da população eram pretos e pardos. E eu não achei mais nada, falei assim, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu cheguei lá, né, para meu orientador, disse, isso é muito pouco, né, amigo? Como é que nós vamos estudar preto se pá, censo de 1890? Não, tem que ter mais coisas. Aí eu fui procurando coisas e tal, aí achei interessante que as comunidades desses arraiais aí queriam que a cidade fosse construída aqui. Então, veio uma comissão de estudos, eles escolheram outro lugar, aí teve uma manipulação política ali do presidente do estado, e eles fizeram que o lugar que não teria sido escolhido fosse a capital. Ora, bolas, a maioria da população era preta e parda. Então, quem escolheu que essa capital viesse para cá? Né? E por quê? Aí fui procurar isso, mas não consegui a ligação. Como o bacharelado é muito pouco tempo de pesquisa, eu falei, vou deixar isso para depois. Deixei. Né? Então, eu fiquei só com o bacharelado, só com a mudança de nome, que tem uma ação política ali, e essa cidade, sempre, o pessoal fala que foi construída em cima do nada, e não foi, né? Tem uma manipulação política em cima. Bom, fiz também a licenciatura, tentando pegar uma bolsa de aperfeiçoamento, essas coisas, não deu, aí eu falei, bom, então vou sair. A partir da minha saída, eu já tinha passado um concurso da prefeitura e tinha ido trabalhar emprestada pela prefeitura para um lugar onde eu fazia já um estágio, porque eu passei num concurso, e a fundação fez, onde eu trabalharia como estagiária e historiadora, né, como estagiária da área de história, fez um convênio com uma outra fundação para emprestar pessoal, então me emprestou para lá. Era a Fundação Tancredo Neves, e essa fundação, ela estava com o arquivo do presidente, né, todo para ser, né, trabalhado devido à morte dele e tal, eles foram juntados tudo no lugar, toda a documentação, todo no lugar. Aí eu fui e falei, olha, eu vou trabalhar aqui sobre isso e tal, sim, aí eles me puseram, primeiro para organizar jornais, depois me puseram recortes de jornais e tal, depois para documentos tipo telex, esses documentos impressos, né? Não é de seus tempos, não, telex, né? Depois, tinha pouquíssimos fax, era tudo telex. Então, organizei essas coisas e tal, e comecei a ter contato com documentação, né? E com documentação de patrimônio. Então, trabalhei nesse arquivo. Depois que trabalhei nesse arquivo, como eu era da prefeitura, e ela tinha me emprestado, eu consegui ir para a Secretaria de Cultura para o início do arquivo público da cidade de Belo Horizonte. Ele estava começando, eu fui lá e tal, eu consegui trabalhar nele porque eu tinha feito o bacharelado sobre a história de Belo Horizonte, então me puseram, né, lá para trabalhar com a pesquisa do arquivo, trabalhei lá. Depois eu fui trabalhar no Centro Cultural, que estava trabalhando, que da prefeitura, que estava implantando a descentralização cultural da cidade na década de 90, final de 80, início de 90. Então, eu trabalhei nessa descentralização cultural. Quando fala de descentralização cultural, significa, né, sair da zona do centro-sul e ir para norte, noroeste, nordeste, né? Nós temos uma região aqui que chama Venda Nova, que é muito antiga, mais antiga que a construção, né, que a inauguração da cidade e tal. Então, eu estou nessa história. Então, o que tem nas periferias? Né? Cultura negra. Né? Tem Congada, tem Reinado, Belo Horizonte tem um reino aqui, que é a 13 de maio, é de onde sai a Rainha Conga do estado de Minas Gerais. É no bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Então, a Rainha Conga do estado de Minas Gerais está no reino dela, que é no bairro Concórdia. Então, assim, eu fui me aproximando muito dessa cultura negra. Depois de trabalhar nesse centro cultural, eu fui trabalhar no Museu da Cidade. Quando eu chego no Museu da Cidade, o museu tem o nome do historiador da cidade, né, aquele livro que eu tinha lido lá no bacharelado, falando da história da cidade, são 2 livros, História
de Belo Horizonte, história antiga, história média. O museu tem o nome desse moço, Abílio Barreto. Ele que escreveu a história da cidade, ele que construiu o museu. Como eu estava lá, e surgiu uma especialização na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que é em Belo Horizonte, surgiu pela primeira vez, uma especialização em estudos africanos e afro-brasileiros. Eu fui para fui admitida nisso, né, mandei meu currículo e tal, aí fui admitida nesse curso, muito difícil fazer, muito difícil pagar, né, depois eles foram, algumas pessoas pegaram bolsa de cara, assim, eu tive que esperar, fui pagando, aí o final, né, eu fui fazendo dívida, lógico, bancar sempre, então eu fui, aí ao final veio bolsa para suprir toda essa parte que eu e outras pessoas estávamos devendo, né? Mas então é isso. Nesse curso eu tive que fazer uma monografia. Então, eu fiz uma monografia sobre a construção desse museu, ideologicamente, né? E politicamente na cidade, né? Mário de Andrade, naquelas idas e vindas pelo patrimônio em Ouro Preto e tal, Mário de Andrade foi dito para ele que aqui tinha um museu que estava sendo preparado, que estava sendo feito, o Museu da Cidade e tal. Ele falou assim, olha, Belo Horizonte tem as antiguidades mais novas que eu já vi, né? Porque o museu é lugar de antiguidades. Aí, e é isso mesmo, né? Muita coisa que tem naquele acervo. Eu trabalhei no museu, trabalhei no acervo, eu vi como que aquele museu foi feito. E eu trabalhei isso na monografia dessa especialização. Então, a monografia é museu e cidade, né, a não representação, né, dos negros, né, como sujeitos na história da cidade. Então, os negros somem no museu. Não tem, né, essa cidade, ela foi inaugurada em 1897. No acervo desse museu tem gargalheiras, açoites, tem essas coisas de prender aqui no pescoço, de prender aqui na mão, de prender os pés, de prender as duas mãos, instrumentos de suplício escravizado. A cidade foi inaugurada em 1897. Então, ou a cidade não é de 1897, é de antes, é do século XVIII, ou a cidade está sendo racista no seu museu, porque não tem os negros como protagonistas. Aí eu trabalhei isso. Então, esse texto também está essa monografia está lá na Academia Edu, e eu trabalhei não lugar para o negro na história e no museu, histórico dele, né, da cidade. Foi daí que veio o mestrado. Né? Como eu estava no patrimônio, já tinha feito o exercício de trabalhar com o Museu da Cidade, eu resolvi pesquisar essa ideia de patrimônio nacional, como que ela é trabalhada. Então, a minha ideia inicial era, vou trabalhar o SFAM. Mas, por trabalhar em museu, por ser historiadora, por ser aquela pessoa que está sempre batendo o contrário, né? Está sempre batendo de frente, aquela pessoa, né, que discute, não, mas que é isso? Né? Então, eu resolvi continuar com o museu. Então, eu estou lá pesquisando o SFAM e tal, e aí eu vi a data de pensar o Museu da Inconfidência e o Museu do Ouro. Os dois museus são contemporâneos da instauração do patrimônio nacional aqui. E uma é de 38, né, o outro é de 43, mas eles estavam sendo pensados antes. Comissões foram formadas dentro do SFAM para pensar isso, né? O primeiro museu foi o Museu das Missões, o segundo, o terceiro, esses dois museus, né? Então, é interessante que você pensa em patrimônio nacional e você pensa em museu logo de cara, assim, né? É
Interessante, porque a gente sempre pensa em SFAM, o arquitetônico, né? Mas os museus estavam presentes na ideia, no início, né? Então, aí eu fui pesquisar isso. Eu já tinha feito uma exposição no museu onde eu trabalhava, né? No tal museu que eu estudei na especialização. Eu tinha feito uma exposição que deu muito problema lá, porque essa exposição, a ideia dela foi o seguinte: tinha um espaço novo. E aí, como eu sempre estava questionando essa questão dos negros no museu, que não aparecia, só aparecia instrumento suplício, que não é dos negros, é de quem escravizava, né? Então, eu falei, não, eu vou... aí, eu sei que consegui fazer essa exposição lá a muito custo. Quem organizava a gente é um teórico da área de museus que estava trabalhando lá, José Neves Bittencourt, não sei se vocês conhecem, ele trabalhava lá. Então, a gente brigava muito. Então, toda briga nossa, eu passava texto para ele passava texto para mim. Então, eu aprendi muito com ele, né? Porque eu estudava demais, porque era para brigar com um cara desse nível, e eu não tinha nada. Então, eu sei que eu fiz essa exposição porque ele me bancou. Então, essa exposição falava assim, era uma meia-culpa do museu. Olha, o museu é de história da cidade, os negros não estão representados aqui. Então, deu altos problemas e tal. Lá pelos outros altos problemas que deu, todo mundo no museu ficou incomodado com isso. E aí, na época, estava tendo lá um seminário nacional sobre conservação em museus. Quer dizer, reserva técnica, ar-condicionado, essas coisas, assim, elementos químicos de fotografia, não é minha área. Mas aí estava lá o diretor do então, né, e o então diretor do Museu Afro-Brasileiro, que chama Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha. Esse Marcelo estava lá, e eu sei que ele estava no seminário, eu estava lá trabalhando e tal. Aí, como eu trabalhava como servidora pública, de 6 horas, trabalhava de 6 horas. Aí, uma vez eu cheguei lá e falei assim, Nila, deixa eu te falar, a recepcionista falou assim comigo, Nila, deixa eu te falar, tem um cara aí desse seminário que viu aquela exposição sua lá embaixo, viu? Você pode preparar, que ele já te procurou aqui 3 dias. Então, você está vindo só de manhã, eu não estou te contando, hoje que você veio de tarde, eu estou te falando, o cara está te procurando. Então, você pode preparar. Aí eu olhei para ela assim, gente, estou falando sério? Pô, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, como é que chama o cara? Chama Marcelo, ele é da Universidade Federal da Bahia, falou que você pode procurar ir lá no seminário, que ele quer falar com você. Aí eu fui lá falar com esse tal Marcelo e tal, que eu não conhecia, né? Então, aí eu sabia que tinha um museu, mas não conhecia ele. Aí ele falou assim que o que eu tinha feito naquela exposição negociava com a tese de doutorado que ele tinha defendido recentemente, que trabalhou exatamente isso. Os museus, né, de Bruxelas, museus da Inglaterra, museus da Espanha, como que eles representavam os negros, dos quais eles tiraram a maior parte dos acervos. Então, foi muito legal, tal, e ele falou que ele me encorajou a fazer o mestrado e tal. Aí eu falei que ia tentar, mas a UFMG é muito, né, esse tema meu era muito difícil, tal. Ele falou assim, não, mas tente porque tem sentido o que você está falando, né? E aí ele me passou a tese dele e tal, o mestrado dele também foi em torno disso. Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu sei que como eu achei que era interessante pesquisar o SFAM, eu falei assim, vou tentar. Aí tentei na UFMG, não passei, aí fui na cara e na coragem, igual eu tinha ido lá para a especialização, sem dinheiro, eu fui tentar na Universidade Federal da Bahia. Aí eu tentei, e ele me orientou, né? Eu passei e ele me orientou. O projeto passou, passei na prova, né? Na prova do francês e na prova de conteúdo, e aí, nossa, foi ótimo, porque abriu, né? Porque não tem como, em termos de produção acadêmica, dessa questão do racial, do racismo, né? Bahia está muito à frente. Então, eu aprendi demais, né? Então, eu sigo isso, eu estou nessa. O não lugar, ele não necessariamente está contraposto ao lugar, né? Marc Augé trabalha o não lugar numa perspectiva muito própria. Tem lugares que
não são lugares, são não lugares. Por exemplo, o aeroporto, né? O aeroporto é um não lugar, né? É trânsito, são pessoas, são momentos, às vezes, de tensão, mas não tem relacionamento, não tem vivência no aeroporto, né? Ele é passagem, então, ele é um não lugar, né? Porque as pessoas passam, que é necessário, nas cidades e tal, mas não tem o viver o lugar, né? Viver como sendo um lugar. No caso dos museus, se você aplicar essa questão do não lugar, é grave, porque os museus representam. Eles representam aquilo que está escrito normalmente no nome deles. No caso de Belo Horizonte, é o Museu Histórico Abílio Barreto, que é o museu da cidade, né? Ora, se é o museu da cidade, ele está falando sobre a cidade, mas falando da cidade como um lugar vivido, cheio das memórias, com esquecimentos também, mas com muita memória, com muita história, né? Quando o museu representa uma cidade, representa uma sociedade, como é o caso do Museu do Ouro, o Museu da Inconfidência, não representam ciclos do ouro, representam um século, se representa o século XVIII. O que tem no século XVIII? Toda uma dinâmica, né? Toda uma história, controvérsias, né? Tem questões de gênero, tem questões raciais, tem questões políticas candentes, importantíssimas para a história do Brasil. Quando esse museu não representa, pelo menos como antagonistas, indígenas e negros, numa sociedade do século XVIII, nem como antagonistas, aí fica muito difícil. O museu se torna um não lugar para sujeitos históricos, atores históricos. E como que ele faz isso? Ele faz isso cotidianamente, porque o museu não é museu, você não é visitado. E a maioria do público de museus são de escolas públicas. E a maioria da população do país, pode não ser no estado do Paraná, mas em Minas Gerais é assim, Bahia é assim, a maioria da população é negra. Aí eles vão visitar esse museu, eles se sentem, né, negros, se sentem contemplados nesse museu? Não. Eles não... Se é um museu de história da sua cidade, se é um museu da história do seu estado, do seu país, onde é que você está? Não, ali é um lugar para você. Não é lugar para negros, é lugar para uma história do país, história, mas os negros... Isso é altamente contraditório, mas é algo que os museus precisam pensar. Um museu não diz assim, os negros não podem vir aqui, essa história é só para... Não é assim, né? Os próprios técnicos dos museus, eles são levados por esses discursos, né? Então, existem fronteiras colocadas pelas exposições dos museus. As fronteiras podem ser simbólicas. Você colocar instrumentos de suplício como algo importante numa sociedade e não dizer que esses instrumentos de suplício eram utilizados pelos escravagistas para supliciar negros, isso é grave. Né? Você coloca isso como se fosse natural, né? Urnas funerárias indígenas tampadas, né? Junto com o brasão de Portugal, junto com o Marco de Sesmaria, junto com retrato do Marquês de Pombal. Se você tem isso numa exposição, o que passa para quem está vendo é que os indígenas estão mortos, enterrados, e a urna está, inclusive, tampada. Esses pequenos detalhes, que não são detalhes, eles são pensados para serem assim. Quando você vai escrever a história, você pensa, índio morreu, negro não existe porque já teve abolição, então a história tem que contar isso, Dona Maria I, Dom João, etc. Você entendeu? Isso é uma estratégia.
Tá, mas Neila, então como que se poderia fazer para isso não acontecer? Ora, sempre no século XVIII é a história de quilombos, é a história das resistências. Né? No caso de Ouro Preto, por exemplo, um homem preto descobriu o tal ouro preto. Foi um homem preto que descobriu aquilo, né? Que achou aquela pedrinha, achou que ela tinha valor. Então, essa questão deveria estar colocada. Por exemplo, Ouro Preto tem um quilombo ali. Né? Desde o início da história de Ouro Preto, Antônio Dias, etc., tem um quilombo. Antônio Dias chegou com os escravizados, um fugiu e foi para o quilombo. Olha, ele chegou com os escravizados, e Ouro Preto começou, esse cara fugiu para o quilombo estava antes. Então, isso que tem que ser colocado dialeticamente numa exposição. Você tem capacidade para fazer isso, está cheio de historiador nos museus. Né? Então, você tem que colocar isso. Se você não tem um quilombo, você pega a terra de onde ele era, põe numa vitrine, olha, a terra de onde era o quilombo. Para as pessoas construírem o entendimento do seu texto expositivo. Aí o museu deixa de ser um lugar. Aí ele é um lugar da história para todos, com suas diferenças. E aí, já na esteira do que você está falando, eu queria te perguntar se você tem exemplos de exposições que façam que construam esse lugar do negro no museu. Talvez você possa falar um pouco mais sobre essa exposição que você fez, né, no Museu da Cidade. Se você tem exemplos de estratégias expositivas para trazer, né, essas experiências, por exemplo, essas dos quilombos para os museus, e de museus que você conhece que pautam esse debate muito bem, assim. Então, esse debate ele está sendo começado lá para final da década de 90, assim, 98, por aí. Quando eu chego nessa discussão, alguma coisa já tinha, né? Abdias está falando da necessidade, né, já desde a década de 40, por aí, 50, Abdias está falando da necessidade de representação dos negros, da história dos negros, né? Ele cria o Teatro Experimental do Negro, mas ele cria também um museu de arte negra, né? Então, isso já tinha acontecido quando eu chego nessa discussão. Mas o museu, até hoje, ele não tem trabalhado, isso é minha avaliação, depois de tantos estudos e tal, o museu não tem trabalhado, a não ser que ele seja um museu específico, Museu do Negro, do Rio de Janeiro, Museu Afro-Brasil, né, Museu Afro-Brasileiro, lá na Bahia, ele não tem, o museu, como instituição, ele não tem trabalhado a fundo essa questão, né, da representação. Por que ele não tem trabalhado a fundo? Porque não é fácil. Entre outras coisas, você tem que sair do lugar. Você tem que sair desse lugar e começar a colocar para dentro do museu histórias, materiais, porque todas elas são materiais. Você vai colocar todas essas histórias dentro do museu. Quando você vai colocar todas essas histórias dentro do museu, às vezes você vai ter que refazer acervo. Você vai ter que abrir espaço para você ter um acervo, para você contar a mesma história que você estava contando, colocando ali antagonistas e aos protagonistas que você sempre usou, que você sempre fez. Essa exposição que eu fiz no Museu da Cidade, eu usei os instrumentos sufristas escravizados, mas eu coloquei numa caixa de uma forma super desorganizada. Tudo fora de lugar, uma peça que era um par, eu deixei bem longe, né, e misturei os pares de peças e tal. Então, assim, isso causou nas pessoas um asco, né? Ai, que bagunça, não pode ser assim. Isso é um objeto histórico, mas não da história dessa cidade. Isso, a cidade não foi em 1890, não é da história dessa cidade, né? E não era mesmo, assim, esses instrumentos vieram fora da antiga comarca, né, de lugares que estavam fora da antiga comarca de Sabará. Teve gente que guardou isso, colecionou essas coisas horríveis. Então, assim,
na exposição, você tem que trazer os instrumentos numa outra leitura, né? Isso é forma de agressão ao protagonista que não está aqui, né? Eu coloquei outras coisas. Aqui a gente fala de como é importante o aniversário da cidade, mas os negros fazendo esse aniversário não tem. A gente fala de como é importante o carnaval nessa cidade, mas a gente não conta que quem inventou esse carnaval na cidade de Belo Horizonte foram os negros, no bairro negro, que surgiu desde a construção da cidade, porque os operários foram morar na periferia ali da construção. Então, você pode fazer isso. No caso do Museu Abílio Barreto, eu fiz essa, já tem tempo, mas recentemente, Sandra Moura e Josimeire Alves, né, uma cineasta, outra historiadora, elas fizeram uma exposição nesse Museu Abílio Barreto, né, dialogando com aquela que eu já tinha feito anteriormente. Então, só o que elas fizeram? Trouxeram de fora. Belo Horizonte tem história negra, né? Eu vou trazer ela toda para você. Então, a exposição chama Mundê, e ela conta isso, a história de Belo Horizonte na perspectiva dessas narrativas negras que a cidade tem, porque Belo Horizonte é uma cidade negra, né? 54% da população já se autodeclarou negra, é mais, mas, né? Então, é por aí que segue. A coisa é assim, se você precisa trabalhar isso. No caso dessa exposição, não, eu estou falando aqui não de um museu criado para representar os negros, como aquele que Abdias pensava, ou a Frente Negra Brasileira lá em São Paulo também pensou nisso, não sei o que deu, sou doida para pesquisar, e o Museu Afro-Brasil, o Museu Afro-Brasileiro foram criados para isso, para a cultura negra, a arte negra e tal, mas assim, esses outros museus, eles precisam, independente coisa de negro, não, coisa de negro é coisa de museu, porque é coisa da história. A sugestão é chamar a população negra. Eu tenho muito medo quando a gente chama um patrimônio imaterial e deixa ele num lugar que não negocia com o material, sabe? Essa exposição que aconteceu no Museu Abílio Barreto, chama Mundê, trouxe exatamente isso. Trouxe bacias, trouxe pente, trouxe indumentária de orixá, ela trouxe joias, né? Trouxe o que era, que é coroa de rainha, né? Coroa de rei, espada de capitão, né? Então, assim, cetro, né, também de rainha. Então, assim, essas bandeiras, essas coisas são altamente materiais. Isso enriquece a perspectiva do museu em termos de história, né? Então, o que você precisa trazer exatamente quem não está na sua narrativa. E são muitos, porque na sua narrativa só tem um. Geralmente é um homem, e é um homem hétero, né? E é um homem branco. Então, você precisa trazer para dentro do museu no mesmo nível essas pessoas. No Museu Histórico, no Museu da Inconfidência, por exemplo, as mulheres da Inconfidência, Maria, Bárbara, elas estão numa sala antes da sala das lápides dos Inconfidentes, né? Bárbara, Eleodoro, etc., estão numa sala antes, porque ali na sala, lá no Panteão, só estão os Inconfidentes. Inclusive, Inconfidente que não tem cor, que é o de Tiradentes, não achou osso dele, né? Ele foi espartejado, subiu para lá. Agora, os outros que foram deportados e tal, ainda acharam ossos, disseram com toda a pompa e tal. Os homens. As mulheres não vêm, né? E quando vêm, elas ficam numa sala antes, porque é isso que o museu precisa. Ele precisa trazer para dentro e colocar na questão de protagonistas esses gays, mulheres negras, homens negros, né? Mas nessa condição de igualdade. É preciso
que os negros e as negras e os indígenas e todos de quem o museu quer falar como protagonistas, é preciso que eles estejam nas equipes. E é preciso que, a partir de agora, eles estejam nos cargos de direção, nos cargos de tomada de decisão. Senão vai ficar sempre o museu falando de um lugar e de uma história, né, que não tem a ver com aquele lugar. Né? Você tem um lugar seu de fala que não contempla o lugar de fala do outro. Então, você traz o outro e traz o outro no nível de discussão, de proposta e principalmente de decisão que você está, como diretor, como coordenador, como restaurador, como o chefe do aparato técnico, né? Você tem que trazer essas pessoas, senão você vai vai ser muito difícil se não tiver uma participação maior. Até para você encontrar o acervo, até para você ter uma perspectiva da história que você quer contar, né? Da sociedade, uma perspectiva de visão dessa sociedade que você diz representar. Você tem que trazer as outras visões. Eu não sou museóloga, né? Então, eu me considero uma pessoa que contribui como ex-técnica de acervo, que eu trabalhei em acervo documental por muito tempo, ex-pesquisadora, né, de museu, ex-técnica de acervo de museu. Então, eu me coloco como alguém que está perguntando e está com suas pesquisas mostrando que não está legal essa forma do museu falar, né? Se não está legal, é preciso que o museu mude, porque enquanto o museu não mudar, e mesmo que ele mude, é normal do museu estar propenso a críticas, né? Ninguém tem ilusão de que o seu discurso não vai sofrer críticas. Então, é preciso que a gente, eu e as outras pessoas que pesquisam, continuem a falar. E é preciso que os museus escutem, né? Esse museu escutou, né? Pelo menos leu e me chamou, né? Universidades estão escutando, né? Poucas ainda, mas é preciso mudança. Então, o que eu me considero como aquela que vai falar enquanto tiver como falar. Então, e eu me considero isso. Não acho que... Eu ainda não acho que esse tipo de discussão está no centro da museologia, ainda não. Eu acho que a museologia o centro da museologia ainda está na reação e na resposta a essas críticas. Não está ainda o centro da discussão da museologia, ainda não é a mudança. Não é ainda, vamos mudar sim, isso não está legal, a gente está querendo mudar agora, então o agora ainda não chegou. Mas é interessante que haja, inclusive alunos, estudantes de museologia estão preocupados com isso. No caso da museologia quilombola, por exemplo, o surgimento dessa museologia quilombola é a coisa que me deu mais alegria ultimamente, né? Então, eu considero que o meu trabalho contribui, né? Não vou dizer que não, meu trabalho contribui, né? Eu sou historiadora e eu quero estar contribuindo. Contribui, inclusive, a formação de museólogos, né? Tem muito museólogo lendo e tal, mas ainda a crítica, não só a minha, mas de tantos outros, ainda não alcançou a museologia a ponto dela mudar. Assim. Ainda não, acho que ainda não chegou essa mudança, não. A museologia quilombola, ela foi criada por estudantes de museologia que
estão interessados numa outra perspectiva, né? Eles são quilombolas, são negros, são negras, são gays, né? Tudo que a museologia não tem em pé de igualdade, né? Com o patriarcado, com né? Com o machismo, tudo que a museologia tem, eles estão contrapondo com o que eles têm, né? Sou quilombola, não estou representado, sou gay, não estou representado, sou mulher negra, não estou representada. Então, essa museologia quilombola está no Instagram, está no Facebook, mas, principalmente, ela está na discussão. Eu tomei contato com essa museologia quilombola em 2019, final de 2019, né? Eu fui chamada para uma live, fiquei super feliz de que eles existem. Então, como são estudantes de museologia, eles estão são jovens, né? Então, eles estão nas redes, interligados, conversando e tal. Então, em Belo Horizonte tem pessoal da museologia quilombola ligado ao museu de favelas e urbanos, né, o que é o MUQUIF, Museu de Quilombos, Vilas e Favelas Urbanos, né, esse museu é muito interessante, no Periferia de Belo Horizonte. Esse museu faz parte da museologia quilombola e no próprio lugar onde esse museu está, que é o aglomerado de Santa Lúcia, tem várias pessoas da museologia quilombola. E tem em Pernambuco, Recôncavo da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é interessante, inclusive, chamar esse povo para essas conversas aí com vocês. Eles são super interessantes. A rede de museologia quilombola está enorme. Já entrevistou o pessoal do ICOM, e o ICOM, inclusive, já está dialogando com eles, inclusive, nessa nova concepção de museu que o ICOM lançou aí, né? Eles estão conversando, dialogando com esse pessoal do ICOM também. É muito interessante. Assim, foi o maior prazer da minha vida quando essa museologia quilombola surgiu, porque eles têm leitura e têm produção já dos próprios textos muito interessantes.